confesso, desde o dia 10 tem me, eu chorei muito, fiquei extremamente triste. Vou confidencializar, né, algo aqui. Não vou falar quem, mas enfim, uma pessoa muito, muito próxima de mim, né, que está também na política, foi conversar com outros dois deputados que são estaduais. Pessoal, vídeo extremamente importante que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Desde a morte de Charles Kirk nos Estados Unidos, um jovem, que inclusive eu comparei ao Nicholas daqui, né? Justamente por conta da influência que ele tinha por lá e tem, né? Após a morte dele, a gente pôde ver toda essa comoção que aconteceu. Pois bem, gente, acontece que o Nicholas daqui já estava sofrendo ameaças da esquerda, da extrema esquerda. Inclusive, uma pessoa foi presa, identificada aí por conta de várias ameaças de morte ao Nicholas daqui. E que o Nicholas vai falar para vocês na sequência no vídeo. Mas não só isso. O Nicholas Ferreira tomou uma decisão que eu considero importantíssima. E que ele vai dar alguns detalhes e no final eu vou mostrar algumas imagens para vocês na prática do que já está acontecendo. Então fica comigo até o final desse vídeo porque é extremamente importante. Já curte, comenta, compartilha muito nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. E vem pra tela porque o debate em foco, ele tá no ar. Meus amigos, fiquem até o final desse vídeo, porque no finalzinho, quando eu tava terminando de gravar, veio uma resposta dos Estados Unidos que eu tenho certeza que vai deixar vocês, olha, bem empolgados, eu diria. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu acho que todos nós estamos, assim, bastante comovidos, né, com o que aconteceu. Confesso que eu não sou o mesmo desde do dia 10. Acho que a primeira coisa que veio na mente de todo mundo é que poderia ser qualquer um de nós, né? Pessoas que estão na linha de frente, que estão lutando. Eu tinha alguma similaridade com eles, né? Além de ser jovem também, tenho dois filhos. A próxima está para nascer agora, no máximo até 5 de outubro. Então eu acredito que meu coração realmente ficou triste. Ficou realmente triste com isso. A minha família, os meus amigos, enfim. Realmente tá sendo bem diferente, assim, encarar a morte de uma pessoa que é um pai, né, um inocente, e principalmente ver a forma sádica, né, que nós já conhecemos já da esquerda, de tratar a morte de um inocente, né, logo daqueles que se rotulam tanto de paz e amor e de democracia. Logo após isso, eu já tinha fazendo um vídeo contando o caso, né, da Ariana, que era uma ucraniana que tinha sido morta no dia 22 de agosto por absolutamente nada ali em um metrô em Charlotte. E foi exatamente, né, por um debate que o Charlie Kirk teve com o Van Jones, que é um jornalista esquerdista, né, de péssima qualidade. A esquerda se voltou para cima do Charlie Kirk, principalmente depois dele ter falado que foi por uma questão racial. E logo depois, quando vazou as imagens, mostrou que aquele assassino, né, ali brutal, que matou aquela ucraniana, dizia que I got that white girl, né? Eu peguei aquela garota branca. Então ele se vangloriou de ter matado, né, uma garota branca e aí veio por água abaixo todo o discurso, né, mentiroso da esquerda. E logo depois, no outro dia, né, o Charlie é morto, né, aí por um garoto até então, pelo que está na mídia aí, de 22 anos, em uma universidade, né, em Utah. E depois disso, a esquerda, obviamente, comemorou, né, comemorou a morte de um pai inocente. Isso para qualquer pessoa de sã consciência, né, você pode ter as suas divergências políticas com quem quiser, mas até quando, né, as pessoas vão entender que nós não estamos debatendo com pessoas normais, nós estamos, se for conversar, nós estamos conversando com gente criminosa. E eles mataram, digamos assim, o cara que estava dialogando. O cara que não pode, né, primeiro chegar e falar agora com a gente assim, ai, vamos tentar conversar primeiro. Tentamos conversar e o que aconteceu é que matou um pai de família. E inclusive quando eu vi, né, de que a filha dele correu até ele por conta dos barulhos, né, com medo do que tinha acontecido. Realmente, qualquer pessoa que tem um mínimo de moralidade sabe o quão isso foi terrível, né, às olhos de qualquer pessoa humana. Agora, logo depois disso, né, a esquerda voltou, né, o canhão também. Para mim, já que a gente tem uma semelhança, não me coloco aos pés aí do Charlie Kirk, né, pelo trabalho que ele faz, é um cara, enfim, fenomenal. Mas eu sei aquilo que, enfim, eu tenho conquistado aqui, e a esquerda virou, né, o seu canhão para cima de mim. Nem recebi, não foi nenhuma, nem 10, nem 100, foram diversas ameaças de morte. E neste dia, no outro dia, né, eu iria para o Espírito Santo, acabei de retornar, e esse cara que falou que ia me matar a tiros era de lá, inclusive de uma cidade bem próxima
a família da minha esposa. E eu tomei todas as medidas necessárias, já tem um tempo já que eu tenho tomado todas as medidas judiciais. A gente, né, aprende com os erros, né, principalmente com os erros dos outros. Acho que a direita deixou de fazer isso durante muito tempo. Eu nunca deixei. Eu sempre processei, sempre gastei dinheiro para poder punir criminalmente, penalmente, e fiz o mesmo. Fui compilando tudo, né, com o que estava acontecendo comigo recentemente e agora, ontem especificamente, com todas as ameaças de morte. Coloquei Polícia Federal, coloquei Secretaria do Estado para poder ir atrás. E quando deu mais ou menos umas 7h30 da noite ali, o rapaz tinha sido preso. E hoje, em específico, eu lancei uma campanha para poder demita o verdadeiro extremista da sua empresa. E já foram, já pelo menos aqui 3 que foram demitidos, porque você tem liberdade de falar o que você quiser. Isso aí não fere a hora nenhuma a liberdade de expressão. Pode falar o que você quiser, mas você pode ser responsabilizado pela sua fala e a empresa, ela também é livre para poder demitir um funcionário que comemora, né, a morte de um pai de família inocente, que basicamente o grande crime que ele estava cometendo era debater ali com jovens e adolescentes. Então, eu acho que isso, primeiro, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, eu sei que todo mundo é maduro para entender. O Senhor está no controle, né, de todas as coisas, e a gente sabe que a gente nunca quer uma morte, né, para que as pessoas abram os seus olhos. Mas a morte de Charlie Kirk não foi em vão. Ele não tem ideia, né, do que o Brasil, por exemplo, a quantidade de jovens que tem aqui, de pessoas que são inspiradas, que são fortalecidas pelo, literalmente, né, pela morte dele, né, injusta, por uma morte maldosa, né, uma morte, enfim, que choca a todos nós, mas a morte dele não é em vão, né? Eu vi o Ben Shapiro falar uma frase interessante. Ele falou: olha, agora a gente vai pegar aquele microfone manchado de sangue e vamos continuar o trabalho dele. Né? Então, o trabalho dele não foi em vão e a morte dele também não será. E isso é mais uma, né, de umas estratégias que a esquerda faz há muitos anos, de desumanizar o seu oponente. Né? Quando você mata um pernilongo, você não tem nenhum tipo de remorso moral. Por quê? Porque é um mero animal. Né? Não é à toa que eles nos chamam, não pelo nome, né? Eles nos chamam de fascistas, de nazistas, de racistas, de extremistas. Colocaram, né, o Charlie Kirk como extremista da direita, né? A Globo teve a pachorra de fazer isso. O cara que tomou o tiro sendo considerado extremista, né? Então, eu mais uma vez, né, no recurso que nós temos, nós somos poucos recursos que nós temos aqui, principalmente no Brasil, a não ser ganhar o debate público, convencer as pessoas e abrir os olhos dela, né? Eu acredito que dezenas de pessoas fazem isso, vocês principalmente, mas eu acredito que cada vez mais a gente precisa abrir os olhos daqueles que ainda acham que dá, entre aspas, para ter, né, uma direita moderada. Quando você poupa o lobo, né, você acaba sacrificando as ovelhas. Nós cometemos esses erros, né, durante esses anos, de não combater os nossos inimigos da mesma forma e crueldade com que eles nos combatem. E o criminoso, o Trump respondeu dessa forma. Nós temos que tratar eles com crueldade, porque é dessa forma com que eles entendem. Com relação, pegando um gancho aqui, né, ao julgamento de ontem, tanta coisa aconteceu ontem, né, ao julgamento de ontem, né, mais uma vez, é vergonhoso, o Bolsonaro tomou uma pena maior do que a Matsunaga, né, que esquartejou o seu marido, então todo mundo está vendo, né, de que realmente quando você não combate, não coloca na cadeia, né, os criminosos, eles vão colocar você na cadeia pelos crimes que você não cometeu, né? Já dizia o Olavo. Então, a gente muitas vezes fica, né, querendo ter uma bala de prata para poder combatê-los, mas a gente não está lutando contra nenhum vampiro, né? Pelo contrário, a gente está lutando com uma estrutura muito poderosa, muito forte, que há anos, né, tem se preparado para isso, né? Ministério Público, Polícia Federal, basicamente, o Alexandre de Moraes, né, com a Polícia Federal confiável dele, né? Talvez ele 10, 15 agentes, alguns gatos pingados ali dentro do TSE e uma cadeira, né, de Tribunal Superior Eleitoral, conduziu a eleição de forma totalmente parcial, né, fez, obviamente, com que a derrota de Bolsonaro fosse efetivada e conseguiu colocar aí centenas e dezenas de pessoas dentro da cadeia. Então, não precisa-se de muito, né, para poder instalar uma ditadura, né, um tirano fazer o seu trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, mais uma vez, abrir os olhos com relação a isso. Não estou aqui de forma alguma pregando uma radicalização no sentido de exterminar, né, os nossos opositores, senão me tornariam como eles. Mas eu acho que a gente tem que parar de achar de que a gente precisa colocar um presidente da República lá simplesmente para poder fazer e ser um bom gestor ou ser alguém bom em economia que vai trazer uma pacificação entre poderes. Chega, a gente precisa realmente tomar as medidas que o Olavo deixou para nós e é impressionante como tudo tem se cumprido, né? Ele mesmo dizia que a primeira medida que deveria ser tomada era a extinção dos partidos que têm filiação a organizações internacionais, como, por exemplo, o PT, como, por exemplo, o PDT, que estão filiados a uma organização estrangeira que é o Folha de São Paulo. Se a gente não fizer isso, realmente eles vão nos matar de forma mansa e de forma calada. E se puderem, obviamente, vão fazer isso com a gente de diversas formas. Vou confidencializar, né, algo aqui, não vou falar quem, mas enfim, uma pessoa muito, muito próxima de mim, né, que está
também na política, foi conversar com outros 2 deputados que são estaduais, falou, olha, o Nicolas vai vir a governo de Minas e tudo, o cara falou, não, acho que não vai vir não. Falou, mas por quê? Falou, cara, o PT não vai deixar, né? Os caras vão passar ele antes disso. Então a gente não está combatendo pessoas opostas de ideias, nós estamos combatendo criminosos, pessoas que de base a sua base ideológica é de extermínio, é uma mentalidade revolucionária, e quantos, né, pessoas ainda dão margem, dão abertura para que esse tipo de gente cresça e continue colocando essas sementes aí no nosso Brasil. Então isso assim é um pouco que está no meu coração. Eu tenho obviamente aí muitos defeitos, mas nenhum deles é ser covarde. Nenhum deles é ser omisso quanto à minha missão aqui. Confesso, desde o dia 10 tem me eu chorei muito, fiquei extremamente triste, repensei muitas das coisas que, enfim, a gente tem feito, tem realizado. Acredito que isso, mais uma vez, poderia, né, ter acontecido com qualquer um de nós, mas quando eu lembro, né, que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, eu fico muito em paz com relação a isso, né? Nossa vida aqui é completamente passageira e a gente não pode depositar toda a nossa esperança nisso aqui, né? Mas a gente também não pode ser omisso de deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então isso mudou muito minha mentalidade, né? Dos desafios que vêm pela frente e espero poder cumpri-los. Espero que a gente retome esse país para os brasileiros de verdade e que a gente combata, né, esses criminosos, porque comunista precisa voltar a ter medo. Comunista precisa voltar a ter medo. Se vocês querem nos chamar de radicais, tudo bem. Falei ontem, olha, sejamos a extrema-direita que eles tanto têm medo. O que eu quis dizer com isso? De que se o rapaz que estava dialogando era extrema-direita, vamos ser a extrema-direita que eles tanto têm medo, que é quem tem confiança em Cristo, que é moral, que tem a sua honestidade firmada na Bíblia, que defende a sua família, que defende com firmeza os seus valores, que sabe com quem que nós estamos lutando e que de fato é a maior ameaça para eles quem fala, né? Porque quando você deixa de falar, realmente aí que você vira um país violento, que as pessoas pararam de falar, que você para de tratar o outro como um ser humano. Então, eu acho que é isso que tem ficado, enfim, no meu coração, e eu não tenho dúvidas também tem ficado no coração de muita gente. E com relação ao combate ao terrorismo aqui no Brasil, eu tenho uma boa notícia, né? Depois que eles começaram a me atrelar, né, com o PCC, dizendo que eu tinha ligações com o PCC, eu não sei se chegaram a ver, né, de que a mulher que foi presa por conta de lavagem de dinheiro do PCC, que era irmã lá de um chefão do PCC, postou nas redes sociais da ONG que é ligada ao PCC e eu tinha ligação ao PCC. Ou seja, né, eles realmente se superaram nessa, né? O criminoso do PCC, falando que eu tenho ligações do PCC por conta do vídeo que eu fiz do Pix, que eu fiz em 2025, e a operação foi deflagrada, foi entre 2020 e 2024. Então, não tem, obviamente, nem lé com cré, mas eles, obviamente, ficam numa narrativa para tentar colocar como se nós fôssemos criminosos, né? De fato, a máxima nunca foi tão real, né? Acuse-os do que você é. E logo depois disso, eu falei, opa, peraí, vamos fazer o seguinte, então, vamos ver quem está defendendo, então, crime organizado? Vamos tornar, então, essas 2 organizações terroristas aqui no Brasil, porque daí a gente consegue ter apoio internacional, apoio da Interpol, apoio de outras seguranças, né, de outros países para poder nos ajudar. Você consegue ter o apoio internacional no sentido de extradição de criminosos. Você consegue fazer, por exemplo, tem um projeto de lei meu que está para ser protocolado, com que presos brasileiros possam cumprir a sua pena em outros países, né? Que delícia vai ser mandar aqui um chefe aqui de uma organização criminosa lá para El Salvador, né? Para ele ficar deitadinho lá naquela cama que não tem nem colchão. E eu falei, beleza, vamos ver então quem está defendendo. Tem um projeto, né, que em urgência foi aprovado, que coloca essas organizações criminosas como terroristas. Teve o voto contrário do pessoal e a única coisa que eu pedi foi a relatoria desse projeto. Então, em breve, prometo que ainda esse ano a gente vai votar para poder colocar essas organizações criminosas como terroristas aqui no nosso país. O Lula e o governo do Lula, né, Itamaraty, já negou reconhecê-los como terroristas, é óbvio, porque os interesses são diversos, mas eu vou fazer o meu papel e espero que a gente, enfim, consiga fazer com que o crime organizado volte a ter medo, né, aqui nesse país, porque realmente é o grande braço, né, de narcotraficantes, inclusive por Folha de São Paulo, né, que tem Micheleno, que tem as Farc, que virou partido político, né? É como se o PCC tivesse virado partido político, mas tem um braço do crime organizado, né? Então, eu acho que esse projeto vai ajudar em muito o nosso país, porque são 51 milhões de pessoas do nosso país que vivem sob o jugo das regras do crime organizado. Repito, vivem sob o jugo do crime organizado. Talvez você não saiba o que é isso,
até 10 horas você tem que, não pode ter isso aqui na rua. Nós vamos fazer baile funk, o problema é teu. Você não pode estacionar o carro aqui. Se você colocar lixo aqui, você está sujeito a paulada. Se você roubar aqui, nós vamos te matar. Se você for pego roubando, nós vamos dar pauladas na sua mão. Se você me trair, nós vamos cortar os seus cabelos. Então, se você não usar a minha internet, a gente vai derrubar a sua e você vai ser obrigado a comprar o meu gás na minha internet, no meu açougue. Então, já se dominou por completo o crime organizado do nosso país. Então, este ano, eu prometo, este ano nós vamos aprovar esse projeto e eu quero e muito ter apoio internacional para poder combater o crime organizado aqui nesse país. Chega da gente ter um narco-estado, porque só tem corrupção e crime organizado aqui no país e continua, porque tem crime organizado e aliança dentro dos governos. Porque se não tivesse, a gente já teria combatido o crime organizado há muito tempo. Bom, vocês viram aí então, pessoal, no vídeo que eu acabei de mostrar que o próprio Nicolas já deu, né, a letra. Desde o dia 10 aí alguma coisa mudou. E o que mudou, gente, que eu já percebi porque eu tô acompanhando aí as redes sociais. Ele basicamente está indo para cima de todo o pessoal da extrema esquerda, pessoal, que divulgou aí muitas, né, coisas aí repugnantes na internet, principalmente no que diz respeito ao assassinato de Charles Kirk, que comemorou isso. Teve muita gente da esquerda aqui do Brasil, que inclusive viaja para os Estados Unidos, e ele acabou então postando em suas redes, gente, mas assim, ó, foram várias e várias postagens do Nicolas denunciando toda essa gente que vem, né, comemorando isso daí. Pessoas perderam o emprego, como eu disse, pessoas que ameaçaram o Nicolas, inclusive, né, foi preso, esse jovem que vocês estão vendo na tela aí, né, que para mim é um delinquente, né, o cara simplesmente ameaçando a pessoa de morte, tem que ser presa mesmo. Liberdade de expressão, não confunda liberdade de expressão, né, pessoal, com ameaça à vida de alguém, não tem nada a ver uma coisa com outra. Liberdade de expressão é de poder criticar uma pessoa, mas não ameaçá-la. E aqui no caso, então, esse, né, projeto de comunista aí estava ameaçando o Nicolas e acabou sendo preso. Teve várias empresas, pessoal, que começaram a demitir pessoas extremistas, fazendo notas oficiais, como vocês podem ver aqui, ó, dizendo que demitiram, né, pessoas que estavam aí fazendo comentários a respeito da morte do influenciador Charles Kirk na internet, e com isso então o Nicolas comemorando, justamente fazendo com que essas pessoas extremistas aí fossem demitidas. Pois bem, eu acho que uma das questões mais icônicas da hipocrisia da esquerda, o Felipe Neto, gente, foi uma pessoa que sempre criticou muito os Estados Unidos, mas muito mesmo, e que adivinha aonde ele está neste momento, gente? Nos Estados Unidos. Pois é, gente, o Nicolas inclusive postou e pediu, gente, que as pessoas comentassem com todos os tweets dele, onde ele atacava os Estados Unidos e marcou a embaixada americana. Pois é, acontece que no perfil dele do X, ele apagou todas as mensagens, não tem mais nada. O Felipe Neto não deixou nada lá no Twitter dele, onde ele criticava os Estados Unidos, o Donald Trump, tudo aquilo que vocês já sabem que ele fazia. Pois é, só que as pessoas começaram a postar isso nos comentários, então, e o Nicolas marcou a embaixada dos Estados Unidos. Tudo em cima do que, gente? De uma foto lá do Instagram da namorada do Felipe Neto, porque ela postou ele segurando compras, né, o elogiando, dizendo que ele era, né, um gentleman, uma pessoa que sempre, né, segura para ela as compras. Ou seja, o cara apagou tudo que tinha de post daqui contra os Estados Unidos e foi o que? Viajar para lá, fazer comprinhas, aproveitar os States. É ou não é a velha hipocrisia da esquerda imperando, né, gente? Os famosos comunistas de iPhone, não tem como aguentar isso, pessoal, na boa. É um cara que, olha, bateu demais na gestão Trump nos Estados Unidos, apoia, faz o L com força, mas com força. E aí, quando viu que o negócio estava apertando, foi lá, apagou tudo e foi fazer uma viagenzinha de compras aí, passar as férias por lá. E pessoal, para tudo, eu tive que inclusive cortar aqui o final para editar e trazer isso aqui para vocês, porque após a minha edição, um dos membros do governo dos Estados Unidos, eu diria que o número 2 da gestão Trump aqui, simplesmente respondeu a uma dessas publicações denunciando aí o Felipe Neto. Pois é, gente, o Christopher Landau
pessoal simplesmente foi lá e, em cima da postagem em que o Felipe Neto estava sendo denunciado aí pelas pessoas no X aí, né, trazendo já mensagens que ele utilizava aí para atacar os Estados Unidos, ele respondeu: bom, essa da foto do Felipe Neto não é o shopping premium Outlets em Orlando, e colocou o ícone, pessoal, que ele tá espalhando aqui no X, onde tá basicamente dizendo o seguinte, ó: Estados Unidos está de olho, tirando vistos das pessoas que atacam aí, né, o solo americano, né, seja na rede social ou de alguma outra forma. Pois bem, gente, o que acontece agora gente, entrou no radar aí do governo americano mediante viralizações, então, das pessoas marcando, né, tudo que o Felipe Neto fazia durante boa parte aí, seja de quando o Trump ainda estava disputando a eleição, bem como depois, e que ele resolveu simplesmente sair da política nos últimos meses, né, e a gente sabe por quê. Bom, pelo menos na minha opinião, ele queria o quê, né, gente? Tirar o dele da reta, porque ele viu que o negócio estava encrespando. E agora, então, parece que apontaram uma lupa para ele aí. Bom, e aí? Quero saber muito a opinião de vocês aqui embaixo, pessoal. Resposta de um membro importantíssimo da gestão Trump, que colocou, então, aqui, né, o símbolo que basicamente aí sinônimo de que a gestão Trump está em cima dessas pessoas. E rapaz, o que vai acontecer com o nosso menino Foca? Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Curte, comenta e compartilha. Fica ligadinho com o sininho ativado, que logo mais a gente se vê.